E aí pessoal, eu sou o Eric Souza do Engenharia 4.0 e essa é a nossa aula número 20 do projeto do transpoalimentador robotizado. Na aula de hoje nós vamos inserir todos os fixadores aí, os parafusos, porcas e arruelas e vamos finalmente terminar o modelamento do nosso transpoalimentador. Bora lá, solta a vinheta! Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula número 20, onde nós vamos inserir todos os parafusos aqui do conjunto do nosso transpoalimentador, arruelas e porcas aqui do batente, parafusos aqui de fixação do motorredutor, parafusos de fixações dos mancais, parafusos de fixação aqui do nosso robô. Então nós vamos colocar todos os fixadores e finalizar, a montagem aí do nosso conjunto do transpoalimentador robotizado. Eu peço para vocês que não se importem com o áudio, que não vai ter uma qualidade muito boa, pois eu estou sem microfone. Vocês devem reparar aqui no fundo, que não está o meu fundo branco normal ali do meu escritório quarto lá. Então eu estou numa outra localidade aqui e estou utilizando aqui esse ambiente para gravar a aula, tá? Então eu estou sem meu microfone. Mas vai ser uma aula de qualidade, onde nós vamos inserir todos os fixadores aí e vocês vão conseguir concluir aí o projeto de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Um link com todos os fixadores que eu vou inserir aqui hoje para o NX e um link também com os mesmos fixadores em formato WIGES ou STEP para que vocês utilizem nos outros softwares como SolidWorks, Inventor, Solid Edge, qualquer outro software de modelamento 3D que vocês estejam utilizando para fazer o modelamento deste projeto, ok? Então, nós vamos começar aqui já alterando as cores do motorredutor aqui para vermelho, tá? Então, já vou clicar nele aqui, alterar aqui em Edit Display, Color, e vamos colocar um vermelho aí nele, ok? Tá, o motorredutor já está vermelho, vou botar um vermelho mais escuro, né? É um vermelhinho mais escuro que vem nos motorredutores da CW aí. Vou botar aqui o mais escurinho. Ok, aí tá legal. Tá? Agora o conjunto do chassi aqui eu vou alterar a cor também. Vamos colocar aqui um cinza mais escuro. Ok, já está ficando bonito. Tá? Esse robô aqui nós vamos ter que inserir ele novamente, pois esse aqui ele está inserido lá no conjunto do chassi. Então eu vou suprimir ele e vou inserir um robô novo, para que ele apareça depois lá no detalhamento do nosso conjunto geral, para que ele chame o robô, ele tem que estar inserido aqui na montagem, não lá na montagem do chassi. Esse aqui foi inserido lá na montagem do chassi, para que a gente pudesse passar as furações do robô para a chapa de fixação, lembra? Então, agora eu vou alterar aqui também a cor das rodas, que é um cinza um pouco mais escuro, Project Display, quase um pretão lá. Na verdade, a roda não vai ser esse cinza mais escuro, porque como eu vou fazer a galvanização eletrolítica dele, ele vai ficar um cinzinha claro também aí. Tá, vamos deixar um cinza claro da mesma cor do eixo, pois elas vão ficar um cinzinha mais claro. O chassi eu posso pintar aqui num cinza mais escuro, normalmente que eu utilizo na indústria lá, um Mansell N6,5, tá? Essa cor cinza mais escura aqui. O motorredutor aqui já está no vermelho da SW, Os mancais aqui já estão nos azuis aqui nos mancais da SKF, Eles já vêm assim com a carcaça azul, tá? Esse robô, eu vou ter que suprimir ele, eu vou ter que deletar ele lá do chassi, porque ele não vai poder aparecer no detalhamento lá do chassi, porque vai ser um detalhamento de fabricação de um conjunto soldado, e ele deveria aparecer aqui no conjunto geral. Então, eu tenho que deletar ele lá do conjunto do chassi, porque ele foi montado lá somente para que a gente pudesse aproveitar para fazer os furos dele, para poder fazer a furação aqui do nosso chassi, Então, eu vou deletar esse robô lá do nosso chassi e vou inserir ele novamente aqui na montagem do conjunto do nosso transpoalimentador, ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou abrir aqui o chassi, apertar com o botão direito, Open Window. Meu robô já estava escondido aqui, de visualização, mas eu vou deletar ele, tá? Dou um delete, ok, yes, deletei o chassi daqui, volto lá para o conjunto, o robô não está mais ali.
então eu vou inserir novamente o robô, tá? Eu venho aqui em Add Component, vou dar um Open, né? Vou abrir lá a nossa pasta, vocês já têm aí o robô, né, que vocês utilizaram antes para aproveitar ele para fazer os furos. Tem aqui um robô IRB 1600 da ABB, vou dar um OK. E aí o robô já apareceu ali, OK. Então agora nós vamos em Assembly Constraints e vamos posicionar o robô, né, na posição com que os furos fiquem concêntricos aqui com a chapa. Eu não vou utilizar o concêntrico porque os furos aqui que foram feitos, né, foram passados do robô para a chapa, eles não são diâmetros completos, então ele não aceita que eu selecione a ferramenta concêntrica. Vocês podem montar aí, né, da forma com que vocês acharem, né, mais fácil ou melhor, tá? Eu vou dar mates aqui, né, em relação à chapa, tá, para poder posicionar ele. Então, antes de tudo, eu vou dar um Move Component aqui, tá? Selecionar o componente do robô e já vou Specific Orientation e vou virar ele aqui 180 graus, tá? Para que ele já fique aqui na direção correta, tá? E facilite aqui para eu fazer as minhas constraints. E aí agora eu dou uma constraint de distance, tá? Eu seleciono aqui esta face, esta linha aqui, com esta face, e vou dar aqui o valor de 135 milímetros. Ok. Depois eu seleciono esta linha aqui com esta face e dou o valor de 83,5. Ok. Tá? A princípio ele já está posicionado, só que aqui ó, o 135 ficou virado para trás, né? Ele tem que ser 135 na outra direção. Então o que que eu faço? Eu venho aqui novamente aqui no conjunto, constraints. Eu vou vir aqui nas últimas constraints, ó, que são as constraints que eu fiz agora. Então essa primeira aqui que foi a de 135, eu aperto com o botão direito e vou dar um redefine. Aí eu venho em reverse last constraints. Aí jogou ele para frente. Ok? Agora sim, ele já está aqui na posição ideal, tá? Podem ver aqui que os furos estão totalmente alinhados. Agora, eu preciso dar um mate de posicionamento aqui na altura dele. Então, eu venho aqui novamente em Assembly Constraints, vou selecionar aqui o Touch Align, seleciono aqui a parte de baixo dele, né, qualquer ponto, e seleciono a face da chapa para que agora sim, então, o robô, né, fique na posição ideal, que é a posição onde os furos aqui estão alinhados com os furos da chapa, para que a gente possa colocar aí os nossos parafusos de fixação. Tá? Eu vou dar um OK, e como todas as vezes eu dou um Ctrl W, né, ou View aqui, Show and Hide, e retiro aqui, né, os Assembly Constraints, tá bom? Vou voltar aqui em Home, deixar em Isometric, e agora nós vamos iniciar aqui as colocações dos parafusos. Para montar os parafusos, vocês vão precisar dos arquivos que eu deixei no link aqui na descrição do vídeo, o qual eu comentei ali no início da aula, tá? Então, se você está utilizando o NX, abra os arquivos, né, feitos para o NX. Se você está utilizando outro software, abra os arquivos para outro software. Se é um arquivo STEP ou IGS, por exemplo, no SolidWorks, primeiro tu abre os arquivos do SolidWorks, salva com o formato do SolidWorks, para depois, então, tu montar aí no teu conjunto. Okay? Se você já tem a biblioteca aí do SolidWorks, pode utilizar os parafusos dessa biblioteca, tá? Não tem problema. Eu só estou disponibilizando ali para quem não tem os parafusos, né, e não sabe como baixar de algum fabricante ou de algum site como Trace Parts, então já disponibilizei os parafusos aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos em Add Component, Open. Eu já deixei uma pasta aqui, ó, fixadores, onde eu coloquei aqui todos os parafusos, tá? Nós vamos iniciar ali pelas arruelas e a porca dos batentes de borracha, tá? O batente de borracha ele tem os parafusos M10 ali, então eu vou colocar aqui na ordem, tá, que eu sempre utilizo nos meus projetos, que eu acho como a mais correta. Eu coloco primeiro a arruela lisa, tá? Depois eu vou explicar para vocês ali bem depois que eu já tiver montado, mas eu coloco primeiro a arruela lisa, depois a arruela de pressão e depois a porca, tá? Depois que eu montar aqui eu explico para vocês o porquê. Eu vou vir aqui, ó, em Select Object para largar ele mais próximo aqui, né, da posição, aqui, mais próximo do local. Eu vou largar uma aqui, dá um OK. Vou vir em Assembly Constraints, selecionar aqui o Concentric, que eu seleciono aqui o Concentric da arruela,
o concentric deste furo aqui, né, do primeiro, né? Ok, já monto a arruela ali, tá? Por que eu montei aqui no primeiro? Porque depois com o pattern component eu multiplico todos para lá. Então eu vou montar nesse batente aqui, nesse batente de cá, e depois com apenas um pattern, eu distribuo, né, para todos os batentes, ok? Então vamos lá agora na arruela de pressão. Vamos deixar aberto aqui já para a gente enxergar, né? Add component, open, vamos achar a arruela de pressão M10. Ó, a arruela lisa, vocês podem ver aqui, ó, arruela lisa DIN 125 M10EB. Por quê? Porque DIN 125 é a norma da arruela, M10 é o tamanho, né? E ZB é zincado branco, tá? Então é um parafuso, né, de aço zincado branco. Eles têm classe 5.5, classe 8.8, classe 5.8, acho, classe 8.8. Tá? Nesse caso aqui eu utilizei classe 8.8, tá? Mas não é tão importante assim, porque como ele já está prensado no batente, já tem os dois parafusos, tá? Se você ver a colisão do batente vai ser uma colisão frontal, não vai ser uma colisão lateral, então eu não vou ter um esforço cortante no parafuso, somente um esforço de impacto frontal, então a classe do parafuso não vai ser tão predominante assim para o projeto, tá? Vai sustentar mesmo utilizando uma classe mais baixa. Então, eu vou utilizar agora aqui a arruela de pressão, né, DIN 127, que é a norma da arruela de pressão, M10 zincado branco, tá? E vou inserir ela, né, aqui vou selecionar aqui em Select Object, para largar ela mais próxima, ok, Assembly Constraint, seleciono aqui o concentric da arruela de pressão e seleciono aqui da arruela lisa, dou um reverse last constraint para que ela venha para a posição correta. Por que primeiro a arruela lisa, depois a arruela de pressão e depois a porca, Eric? Porque a arruela lisa é que vai fazer o contato aqui com a chapa, tá? Então eu prefiro a arruela lisa, porque além de ela não estragar ali a pintura da chapa, que nem a arruela de pressão poderia estragar, ela vai ter uma maior área de contato. A arruela de pressão, eu coloco ela entre a arruela lisa e a porca, para que ela garanta ali que a porca não vai ficar solta, que a porca não vai soltando aos poucos. Então a arruela de pressão ela faz uma pressão na porca contra o filete e dificulta muito mais, né, de uma porca soltar aí sozinha, sem alguém vir com uma chave de boca para retirar a porca, tá? Então o nosso batente aí fica fixo, né, sem eu ter um problema aí de que a porca solte com o tempo. Então eu utilizo em todos os projetos, né, a arruela lisa, a arruela de pressão e depois a porca. Então vamos lá novamente em Add Component, Open, porca, DIN 934, que é a norma da porca, tá? M10 em cada branco. Ok. Select Object, para largar ela aqui mais perto. Ok. Assembly Constraint, Concentric, seleciono aqui o Concentric, seleciono aqui. Ok, tá? Já estou aí com o conjuntinho aqui pronto. Vou montar aqui um conjuntinho lá do outro lado também. E aí depois a gente só dá um Pattern Component, né? Component e distribui para todos. Então vamos ali em Add Component novamente. Vamos em Open. Arruela lisa. DIN 125 M10EB. Ok. Select Object para largar aqui perto. Ok. Eu já vou adicionar todas, tá? E aí depois a gente só monta. Add Component, Open, arruela de pressão DIN 127 M10EB, ok, Select Object, para largar ela ali próximo, ok. Depois eu venho novamente em Add Component, Open, agora eu seleciono a porca, DIN 934 M10EB, ok, Select Object, para largar aqui mais próximo, dou um ok, tá? Agora eu venho só aqui em Assembly Constraints, vou dar todas as constraints necessárias, um concêntrico da arruela lisa com o furo aqui, né, do chassi, ok, vou dar um concêntrico novamente, Assembly Constraints, concêntrico aqui da arruela de pressão com a arruela lisa, ela entrou lá para dentro de um Reverse Test Constraints, ela veio para a posição correta, dou só um Apply para não fechar a janela, seleciono aqui o diâmetro aqui da porca, da face mais externa, né? E aí seleciono aqui também na arruela de pressão. Ok, já estou com o conjuntinho ali montado. Ctrl W para sumir aqui os Assembly Constraints, ok. Né? Já estou com o conjuntinho ali e com o conjuntinho do lado de cá. Agora nós vamos fazer o pattern, né, de component para que ele distribua para todos.
qual vai ser as medidas do meu pattern component? Eu venho antes aqui em Analysis, Measure, né? E vou medir as medidas ali entre os fixadores, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, que desse centro até esse centro aqui, eu tenho 80 milímetros, tá? Aí eu dou um cancel, vou dar um measure novamente e vou medir qual o centro aqui do meu primeiro batente até o centro do eixo do meu outro batente. Deixa eu ver se deu a medida correta aqui. 1067.4, tá? 1067.4. Vamos guardar essa medida aí, 1067.4. Então vamos aqui em Assemblies novamente, Pattern Component. Tá? Agora, quando abrir a janela do Pattern Component, eu já vou anotar essa medida aqui da segunda direção para eu não esquecer. Então, vou selecionar aqui Use Direction 2 e já vou anotar a medida aqui, 1067.4. Tá? Então, eu vou ter duas direções de Pattern Component. Ah, Eric, mas vai para a mesma direção, os dois estão vindo aqui em sentido X. Mas não interessa, eu vou fazer um com uma medida e outro com outra. Então, eu tenho que selecionar como se fosse duas direções, mesmo que as duas vão no mesmo vetor, ok? Então, eu vou especificar o vetor aqui da primeira direção. Está aqui o vetor, quantidade 2, 80 milímetros. Tá? Vou selecionar aqui o vetor da segunda direção, que é o mesmo, né, em direção X, 2, 1067.4. Eu tenho que selecionar os componentes, que é a porca, a arruela de pressão e a arruela lisa. Então aqui ó, já apareceu aqui no outro e já apareceu lá nos outros dois, tá? Deu bem certinho. Só que ainda faltou selecionar lá do outro lado. Eu seleciono a arruela lisa, a arruela de pressão e a porca e já vai aparecer em todos os batentes aqui as suas arruelas, ok? Ficou muito mais fácil do que eu montar um por um em todos, né? Eu já estou com os batentes aqui fixados, tanto de um lado, ó, quanto do outro lado lá. Ok? Vamos aqui em Home, Isometric, para voltar para a posição inicial. Ok. Agora, nós vamos fazer a montagem dos parafusos aqui do nosso motorredutor. Tá? Esse parafuso aqui é um parafuso M6, tá? Porque a carcaça do motorredutor aqui já pede um M6. E como eu coloquei essa chapa, né, com rosca ali, eu tenho um bom comprimento ali. Eu posso utilizar um parafuso 40, se não me engano. Eu vou abrir ali agora nos que eu baixei, né? Que ele vai pegar bastante rosca aqui, então vai ser um parafuso que vai ficar bom. Como não vai porca do outro lado, eu utilizo do lado de cá, tá? A arruela lisa e a arruela de pressão, para que a arruela de pressão fique entre o parafuso e a arruela lisa e faça a pressão também no filete para que não solte com facilidade, tá bom? Então vamos aqui novamente em Assemblies, Add Component, Open. Vamos selecionar aqui a arruela lisa M6, aqui a arruela lisa DIN 125 M6EB, antivírus apareceu aqui, vamos fechar, arruela lisa DIN 125 M6EB, ok. Select Object, para vir aqui para mais perto. Vamos selecionar o próximo, Open, arruela de pressão DIN 127 M6EB, ok. Select Object, para largar ela aqui perto também. Ah, já estão as duas ali. Open, vamos selecionar agora o parafuso M6 por 30, tá? É o único M6 que eu baixei ali, então tá ali o parafuso também. Ok, então tá aqui, né, as duas arruelas e o parafuso. Como que eu faço? Aqui Assembly Constraints, Concentric, seleciono aqui a arruela lisa, seleciono ali o Concentric do motorredutor, né? Já está ali a arruelinha lisa, ela tem o tamanho correto para não ter colisão nenhuma ali, né, com o diâmetro do motorredutor. Ok. Apply, seleciono aqui a arruela de pressão também no Concentric, com o Concentric aqui da arruela, como ele entrou para dentro, eu dou um Reverse Test Constraint, Apply, e agora eu seleciono aqui, né, como é um parafuso Allen, tá? Eu seleciono aqui essa face ali de dentro ali da cabeça do parafuso, com o Concentric aqui da arruela, tá? Então, todos eles eu utilizei Concentric, né? Vou dar um OK, já está montado aí o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa, tá?
Muito bem. Outro motivo, tá, pessoal, vou comentar com vocês aqui para utilizar essa chapa soldada aqui, a qual a gente teve a possibilidade de usinar e garantir a distância entre centros do pinhão e da roda dentada para que os dentes aqui se encaixassem perfeitamente. Ela serve também para eu poder fixar esse mancal quadrado, sendo que como a roda dentada aqui ela fica muito próxima aqui, ó, da chapa do chassi, da viga do perfil U do chassi, eu não conseguiria montar a porca do lado de cá. Então, eu tendo essa chapa aqui, ó, de suporte com rosca, eu vou poder montar aqui os parafusos do meu mancal, né? Pela rosca ali do meu suporte aqui soldado, e eu não preciso ter porca do lado de cá, até porque eu não conseguiria montar uma porca pelo lado de cá, tendo a roda dentada montada ali muito próximo da face do perfil U do chassi. Bom, então agora nós vamos montar aqui os outros parafusos aqui do motorredutor. Nós temos duas formas de fazer, seria um pattern circular, né, de 90 graus, ou então, né, com duas medidas, uma aqui no eixo Y e outra no eixo Z. Vamos tirar as medidas aqui e vamos verificar. Então, eu vou pegar aqui o centro, tá, onde está o nosso parafuso. Aqui eu selecionei dois pontos, novamente, Measure. Selecionar um centro aqui, eu vou selecionar esse centro de cá. Medida 70.71. Vamos ver para baixo agora. Por que é uma medida estranha assim aqui? Porque na verdade ele está dividido dentro de um diâmetro, né, a 90 graus, né, 4 parafusos a 90 graus. Isso dá uma medida estranha, tá? Mas é aí, ó, 70.71. Ok. Então eu vou distribuir eles dessa forma assim. Então eu venho aqui em Assembly, Pattern Component, especificar o vetor nesse sentido, 70.71, dois conjuntos. Especificar o vetor, agora o vetor para baixo aqui, né, sentido Z, tá? 70.71 também. Ok, agora eu tenho que selecionar os componentes, que é o parafuso, a argoela de pressão e a argoela lisa. E já estão ali, ó, em todas as posições, a argoela lisa, a argoela de pressão e o parafuso, fixando o nosso motorredutor. Ok. Agora, nós vamos montar aqui os parafusos do nosso mancal quadrado, o qual eu falei, né? Pega aqui justamente na rosca do nosso suporte ali. Ok? Então, vamos selecionar lá. Add Component, Open. A mesma forma com que eu utilizo ali para o motorredutor, eu vou utilizar também para o mancal. Como eu falei para vocês, eu utilizo como um padrão, tá? A argoela lisa de 125, esse é M10, tá? M10ZB. Select Object para largar aqui pertinho. Já vou abrir as outras também. A argoela de pressão de 127 M10ZB, ok, já está ali. Mais um Open, que é o parafuso sextavado, aqui é sextavado, deixa eu achar ele, parafuso, não, desculpa, Allen, aqui é o parafuso Allen de 1912, tá, aqui é o nome do parafuso Allen, M10 por 40 ZB, tá aqui o parafuso, ok, então já estão aqui as três peças que eu preciso, eu dou um ok, venho Assembly Constraints, já está selecionado o Concentric e da mesma forma com os outros, eu faço um Concentric para cada peça. A argoela ali com esse símbolo aqui, como ela ficou para dentro de um Reverse Last Constraint, Apply, seleciono aqui agora o Concentric da argoela de pressão, seleciono aqui da argoela lisa também, Apply, e agora eu seleciono aqui, né, no início da cabeça aqui do parafuso, seleciono aqui na argoela de pressão também e dou um OK. Tá? Já está montado aqui, vocês podem ver que não sai para o lado de lá. Se eu fizer um corte aqui, vocês vão ver que ele não ultrapassa aqui do final do suporte também. Então, ele está pegando exatamente ali na rosca do suporte. E agora, né, eu tenho que fazer a mesma coisa, o meu Pattern Component para distribuir eles, né, nos outros furos ali. Então, antes de vir em Pattern Component, eu venho em Analysis, Measure, e vou medir aqui, né, a distância que eu tenho entre os furos, tá? Aquele centro ali, com esse centro aqui, 101.5. Measure novamente, eu venho aqui, paro com o mouse até aparecer a linha de centro, seleciono a linha de centro, faço a mesma coisa ali no furo de baixo, 101.5. Então, eu tenho que jogar ele 101.5 num vetor e 101.5 no outro. Voltamos para o Assembly, Pattern Component,
certo? Selecionar os componentes, já vamos selecionar, né? Tá aqui os três, o parafuso, a arruela lisa e a arruela de pressão. Especificar o vetor, né? O vetor nesse sentido, valor 101.5. Selecionar o vetor no outro sentido aqui, para baixo, distância 101.5. Ok, ó, já está montado aqui, então, novamente, todos os parafusos, tá? Eric, como que eu faço para tirar esses pontinhos aqui que ficam aparecendo em todas as constrantes? Se vocês vierem aqui na árvore, tá? Em todos os patterns, desculpa, e diminuírem aqui as constrantes e abrirem os patterns, vocês podem apertar com o botão direito aqui e verem Height. Botão direito, Height. Botão direito, Height. Em todos, tá? O que acontece? Continuam ali as peças, só que some aqueles pontinhos das constrantes. Se eu vim em Ctrl W, né, das patterns, desculpa, e em Ctrl W eu venho um hide nas constrantes. Aí some todos, né, aquelas marquinhas azuis ali, mas continuam todas as peças nos seus devidos lugares, tá bom? Então já estou com o meu moto redutor montado, meu mancal quadrado montado, com meus batentes. Falta o que agora, Eric? Os outros mancais ovais e o nosso robô também, tá? Então vamos montar agora os nossos mancais ovais, que é o mais complicadinho ali, que tem bastante, né? Mas vamos lá. Então eu vou vir aqui em Add Component, Open, vou selecionar aqui. Agora esse vai porca, né? Porque eu tenho ali o acesso até o outro lado, eu não tenho a chapa para fazer a rosca, né? Então vai, vamos ver se eu consigo selecionar os 4 de uma vez só, vou fazer essa tentativa, tá? Não sei se vai dar. Então parafuso Allen de 912 M10/40, porca, opa, selecionei mais de um, vamos lá. Porca de 934 M10, parafuso Allen de 912 M10/40, arruela de pressão DIN 127 M10 e a arruela lisa DIN 125 M10. Selecionei os 4. Vou dar um OK e ver se ele abre. Select Object, vou largar aqui perto. Ó, funciona, pessoal. Então, é uma forma mais rápida aí também, né? A gente montar aí os nossos fixadores, tá? Só que eu vou precisar aqui de mais uma arruela lisa, tá? E aí eu vou mostrar já o porquê para vocês. Add Component, Open, arruela lisa DIN 125 M10, OK. Select Object, para largar aqui perto, OK. Tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê a arruela lisa. Porque aqui eu utilizo só o parafuso aqui de um lado e eu uso uma arruela lisa aqui também, né, entre a cabeça do parafuso e a face aqui onde está o furo. Tá? Sempre vai uma arruela lisa, tá, pessoal? Do outro lado, vai a arruela lisa de novo, entre a arruela e a arruela de pressão fica entre a arruela lisa e a porca. Tá? Vocês podem ver que aqui eu tenho espaço suficiente para entrar com uma chave de boca aqui por cima, tá? Uma chave de boca por cima aqui para segurar a porca, né? E com o outro lado com a chave Allen ali se eu precisar tirar aí o mancal, né? Desmontar o mancal, tá bom? Então vamos vir aqui agora em Assembly Constraints, Concentric, vou selecionar aqui a arruela lisa e o Concentric aqui do mancal. Reverse Test Constraints para vir para cá. Apply. Agora eu seleciono aqui a outra arruela lisa, vou virar lá para dentro e vou colocar aqui na outra face. Apply. Já estou aí com as duas arruelas lisas, correto? Agora eu venho aqui na arruela de pressão, Concentric, e dou um Concentric aqui na outra arruela, Apply. Agora eu seleciono aqui o parafuso, né, Concentric pela parte de dentro ali da cabeça, coloco para cá, ele ficou virado, Reverse Test Constraint, Apply. Depois eu venho aqui na porca, né? Pego aqui alguma circunferência da parte da face mais externa dela e seleciono aqui com a porca. Ok, tá? O que aconteceu ali? Ele ficou curto o parafuso, tá? Então, em vez de ser um parafuso por 40, né? Acho que foi que eu utilizei. Vamos selecionar aqui, clicar nele. M10/40. Eu vou ter que utilizar um parafuso aqui maior, de repente até um M10/50, tá? O ideal seria um M10/50.
Então, como no local que eu estou aqui, eu até nem tenho a internet aqui para baixar um outro, depois eu vou substituir. Mas eu vou deixar então aqui na descrição, aqui no link que eu vou passar para vocês, eu vou deixar aqui um parafuso, tá? M10 por 50 para vocês, tá bom? Mas o M10 por 40 tem que ter também, pois aqui no suporte tem que ser o por 40, porque se for por 50 ele vai bater no fundo ali do suporte e não vai prender o mancal, tá? Então vai ter que ter o M10 por 40 para cá, para o mancal quadrado, e aqui para os mancais ovais nós vamos alterar para um M10 por 50, tá bom? Eu vou continuar montando aqui, porque depois eu só substituo ele, tá? Eu posso apertar com o botão direito aqui e vir em Replace Component, tá? Se isso aí alguma hora acontecer em algum projeto de vocês, se vocês quiserem substituir uma peça, tá? Mesmo que ela já esteja linkada em vários patterns, se eu venho aqui, clico o botão direito nela, dou um Replace Component e seleciono o novo componente o qual eu quero substituir, ele substitui ele e ele pega todas as constraints e os patterns que tem nele para si. Então, eu apenas substituo ele aqui e ele vai substituir em todas as outras posições, tá? Que ele aparece como pattern e assume a constraint concentric aqui que o outro parafuso já tinha, tá bom? Claro, se for uma peça muito diferente da outra, se elas não foram construídas da mesma forma, ele vai perder as constraints, ele não vai achar. Aí tu vai ter que dar as novas constraints para ele, tá? Mas se foram peças que foram criadas da mesma forma, ele assume as constraints da peça anterior, ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, eu vou montar aqui no outro lado, e daí eu vou dar um Pattern Component lá para os outros mancais, tá? Lá do outro lado, na nossa. Então, vamos selecionar aqui Add Component, Open, e aí vamos selecionar aqui a arruela de pressão M10, a arruela lisa M10, eu tenho que selecionar ela de novo depois, porque não tem como selecionar ela duas vezes, né? Porca, e o parafuso M10 por 40, tá? Eu não baixei o por 50, vou ter que baixar depois. Aí eu vou dar aqui um Select Object, né, para largar mais próximo aqui, e vou largar aqui as peças. Depois eu já dou um Open novamente e seleciono mais uma arruela lisa. Ok. Vou ver se a arruela lisa já apareceu ali, não. Select Object. Vou dar um OK, e aí eu dou mais um Add Component, e aí sim seleciono mais uma arruela lisa. A arruela lisa de 125 M10, OK. Select Object, larguei ela aqui. OK, tá? Em outros softwares aí, tá? Eu já fiz no Inventor, tem, no SolidWorks tem também, tá? Até aqui no NX tem, nessa versão estudante não, tá? Mas na versão profissional ali, se tu comprar com esse pacote ali do Toolbox, tem também. E aí tu consegue montar os parafusos de forma muito mais simples, tá? Tu seleciona as faces, disse que é arruela de pressão, porca, se não quer. E é mais simples ainda de montar os parafusos do que dessa forma aqui. Tá? Mas como eu digo para vocês que os softwares são apenas ferramentas, se o teu software não te dá essa ferramenta de montar os parafusos de forma mais simples, tu tem que saber como montar, tá? Então não interessa se tu está utilizando um AutoCAD, se tu está utilizando um SolidWorks, se tu está utilizando um NX, se tu está utilizando um papel de pão, tu que vai dizer qual os parafusos, qual a arruela tu vai utilizar. E se tu não saber que tu precisa ali ter uma arruela de pressão para que a porca não solte, que é interessante tu ter uma arruela lisa, né, na parede ali do chassi para não danificar a pintura também, né, e o software não vai fazer isso para ti. Então, mesmo que eu não tenha a ferramenta que monte eles ali de forma automática, né, é interessante que vocês saibam, né, a ordem aqui que deve ser montado os parafusos, tá? Esse é um padrão que eu utilizo, não é o que todos utilizam, tá? Mas em todos os lugares que eu utilizei esse padrão aí, todos, né, gostaram e falaram bem, porque além de eu estar protegendo a pintura, eu estou garantindo de que a porca não vá soltar com facilidade, tá bom? Assembly Constraints novamente, arruela lisa, ok. Então, Reverse Last Constraint, Apply. Então, seleciono aqui também o Concentric pelo lado de fora da arruela de pressão e seleciono aqui do lado de fora da arruela lisa, Apply. Seleciono aqui o Concentric da cabeça do parafuso, com a parte de fora aqui da arruela de pressão. Então, Reverse Last Constraint para virar, Apply. Agora, ali por dentro, né, eu tenho que selecionar aqui o Concentric da arruela lisa.
colocar a arruela lisa aqui do lado de cá. Eu acho que não selecionou, né? Eu vou selecionar aqui o diâmetro, ok, apply. E agora só faltou a porca, né? Seleciono aqui a porca, vou lá por dentro, lá na arruela lisa, seleciono a face da arruela lisa como concentric. Acho que ficou para dentro, dou um reverse less constrain, agora sim, ok, tá? Só lembrando que eu tenho que alterar aqui o parafuso, né, para M10 por 50, tá? Por que eu montei os dois aqui, né, um de um lado, outro do outro? Porque eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no batente, tá? Eu vou daqui dar um pattern naquele sentido, né, lá para o outro lado, tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em Pattern Component. Antes disso eu tenho que tirar as medidas, né? Desculpe. Vamos em Analysis, Measure. Vou pegar aqui, ó, do centro aqui dessa minha furação até o centro da outra, né? E eu tenho 143,5, tá? Então, do centro do mancal, né? Entre o centro dos furos eu tenho 143,5. E agora eu venho em Measure de novo e vou medir o centro aqui de um mancal até o primeiro centro do outro. Eu vou ter 2.155. Então, é 143,5, 2.155. Eu venho aqui em Assemblies, Pattern Component, e já anoto os valores aqui, 143,5 e 2.155, tá? Especifico os vetores, que é o mesmo vetor, tanto para uma direção quanto para outra, e seleciono os componentes, que é a arruela lisa, a arruela de pressão e o parafuso, tá? Só aqui o valor 2.155 parece que não... Ah, agora sim. Ó, já foi para a posição correta, tá? Acho que não tinha dado um tab, não tinha saído dele ali. Agora sim, ó, já montou aqui num e já montou no outro lá também de forma correta. Dou um OK, tá? Já estou com os parafusos ali. Como que eu tiro esses pontinhos? Botão direito ali, né, naquele component pattern ali, e dou um hide, né? Aí some ali eles, tá bom? Então agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Ah, eu não selecionei aqui do outro lado, né? Como que eu faço, Eric? Eu venho com o botão direito, dou um edit ali no último pattern, aqui em select component e seleciono esses outros componentes aqui também. Parafuso, arruela lisa, arruela de pressão do outro lado. Aí por dentro aqui já vai se montar também aqui tanto no mancal de lá quanto no mancal de cá. Já estou aqui com todos os parafusos nos mancais deste lado. Só faltou agora, né, este mancal aqui e estes dois mancais aqui do lado de cá, tá? Como que eu vou fazer agora para fazer um pattern para eles, tá? Eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vou deixar ele posicionado assim. Eu vou verificar aqui, ó, através do Analysis, Measure. Vou selecionar esta face aqui e esta face aqui, que é a distância que eu tenho entre face dos mancais, 1067,4. Eu vou fazer isso para tentar não ter que montar os parafusos lá no outro, né? Então, 1067,4 é a distância que eu tenho entre uma face aqui onde estão os mancais de lá e a face aqui onde estão os mancais de cá. Então, eu venho aqui novamente em Assemblies, Pattern Component, vou botar o valor aqui 1067,4. Vou desselecionar o Use Direction 2, vou deixar apenas com uma direção. Vou especificar o vetor para lá, que eu quero transportar esses parafusos aqui dos mancais de cá para o mancal de lá. Que eu vou ver se eu consigo selecionar os componentes que já foram criados através de um pattern, né? Então é arruela lisa, arruela pressão, o parafuso, foram para lá. Vamos ver se eu consigo selecionar os outros aqui. Arruela lisa, arruela pressão, o parafuso. Consigo. Então, de forma muito mais simples, eu já vou montar aqui todos os parafusos e arruelas, né, dos mancais para o lado de lá. Então, eu viro aqui e vou selecionar também a porca e a arruela, né? Porca e arruela. Ah, nos outros eu não selecionei a porca e a arruela. Então, vamos voltar. Dou um OK, tá? Eu já vi que vai funcionar, ó. Já estou aqui com os parafusos, né? Só que no primeiro pattern, no pattern anterior aqui, eu vou dar um Edit, né? Select Component e tenho que selecionar aqui as porcas e as arruelas, né? Porcas e as arruelas do lado de cá e a porca e a arruela do lado de lá. OK.
Vamos verificar agora se está tudo correto. Ó, já tenho porca e arruela ali no outro também. E lá no fundo eu já tenho as porcas e as arruelas, tá? Correto. Agora, o meu último pattern ali que foi criado, eu dou um edit, né? E eu tenho que selecionar aqui as porcas e as arruelas de todos, né? De todos esses que são do lado de cá. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo os parafusos desses dois mancais para esses mancais que estão fixos, né, da mesma face, né, na mesma direção, tá? Então eu seleciono aqui no último também o para a porca e a arruela. Ok. Já estou agora aqui, né, faltando apenas o último mancal. Vamos lá, gente. Agora o último mancal, eu posso fazer também o pattern desse aqui, né? Que é a mesma distância. Se a gente vir aqui em Analysis, Measure, a distância dessa face até essa face aqui é de... Não pegou. Analysis, Measure, esta face até esta face. Aqui, 1067.4, tá? Mesma distância. Então, eu venho aqui novamente em Pattern Feature, 1067, desculpa, não é Pattern Feature, né? É Pattern, vem Assemblies, Pattern Component. Aqui, 1067.4 já tá, né? Especificar os vetores, especificar os componentes, são esses componentes aqui. E eu não posso esquecer da porca e da arruela lá de dentro. Aqui, porca e arruela. Então, está selecionado todos os componentes. E agora eu tenho que especificar o vetor, né, que é nesse sentido aqui. Ok, então já estou aqui com as porcas, as arruelas, né, e o parafuso fixo neste mancal também. Então, completamos aqui agora os parafusos dos mancais também. Eu vou vir em Ctrl W, né, que pode ser View, Show and Hide ali para tirar os Assembly Constraints. Close. Venho aqui nos patterns que foram criados e dou Hide, botão direito Hide, viu? Não é Suppress, né, gente? Nem Delete, é Hide, tá? Só para assumir os pontinhos aqui da visualização. Agora, pessoal, falta somente os parafusos do robô, tá? Então, os parafusos do robô, eu tenho aqui um furo de, se não me engano, 18,5 ou 19 ali, são parafusos M18, tá? Conforme pede lá no catálogo dele. Então, eu vou vir aqui, ó, em Assemblies, Add Component, Open, vou selecionar aqui parafuso M18 por 80, vou selecionar a porca M18ZB e a arruela de pressão M18 e a arruela lisa M18. Ok, Select Object e vamos largar ele aqui na proximidade, tá? Aqui. Ok. Tá bom? Temos que adicionar aqui então mais uma arruela lisa. Eu venho em Add Component, Open, seleciono aqui a arruela lisa M18, ok. Select Object e já vou largar aqui próximo, ok. Nós temos um problema aqui, porque como isso aqui ele não entende como um furo, tá? Eu não vou conseguir dar o concentric ali nele, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou montar todos eles aqui e vou montar aqui nessa furação da chapa, tá? Vamos tentar assim. Então eu venho aqui em Assembly Constraints e vou Assembly Constraints, Concentric e vou montar aqui, tá? A primeira arruela de pressão aqui no parafuso, Apply. Aí vou montar aqui a arruela lisa também aqui na arruela de pressão, Apply. Já tenho a parte de cima montado, né? E agora através do Touch Align, eu vou selecionar somente o centro aqui da minha arruela lisa com o centro aqui do meu parafuso, tá? Para ela ficar aqui, mas fica solta nesse sentido. Apply. Aí eu seleciono a minha porca, eu posso pegar pelo Concentric, né? É o Concentric dela com o Concentric da arruela lisa. Apply. Tá? Então eu tenho o meu conjunto aqui, mas ele está solto aqui, tá? A minha distância, né? Entre uma arruela lisa e a outra. Agora eu posso vir aqui em Analysis, Measure e tirar essa minha medida, ó, que eu tenho lá de cima até a chapa ali embaixo, que é 50,7. Então eu sei que a distância entre as minhas arruelas aqui
vai ser 50.7, certo? Aí eu venho aqui em Assembly Constraints, dou uma constraint de distância de uma face de uma arruela até a face da outra de 50.7. Ok, tá? Isso eu fiz porque eu tenho um problema de não conseguir selecionar essa face aqui, tá? Vocês podem ver aqui se eu der Assembly Constraint, selecionar um Concentric, ó, ele não deixa eu pegar, ele não lê ali como um furo, tá bom? Então eu venho aqui em Assembly Constraints, agora utilizo o Concentric, vou selecionar aqui a arruela de baixo e vou selecionar a chapa lá embaixo, vamos ver se vai funcionar. Ele não deixa eu pegar o furo da chapa como Concentric também. Então, qual a forma de eu fazer? Eu tenho Assembly Constraints, utilizar o Touch Align para pegar o centro aqui dele e ver se eu consigo pegar o centro aqui dessa furação. Não consigo buscar o centro da furação também. Então, nós vamos ter um problema. E eu vou ter que fazer de outra forma. Vou ter que dar as distâncias dele, né, até as faces da chapa, tá? Então, eu vou cancelar aqui. Yes. Tá? Só estou com o meu conjunto ali de parafusos montados. E eu vou ter que tirar, infelizmente, eu vou ter que tirar a distância aqui que eu tenho da chapa até a furação, né? Para poder montar aí o meu parafuso, tá? Então, eu vou tirar as distâncias aqui e aí nós continuamos a montagem. Então, pessoal, eu pausei aí o vídeo, tá? E tirei as medidas aqui necessárias para a gente poder montar esses parafusos. É 108.5 e 380 para o primeiro, tá? 108.5 dessa face até o centro do furo ali e 380 da face de trás até o centro do furo, tá? E do outro aqui frontal, né? 325 aqui, que é o centro da chapa, e 180 dessa face até o centro dele, tá? Então, nós vamos utilizar essas medidas aqui, eu deixei anotado aqui nesse bloco de notas, para que a gente possa montar aí o nosso fixador, tá? Então, o primeiro aqui, 108.5, 380. Vamos em Assembly Constraints, eu vou pegar aqui de distância, né? Vou selecionar o centro lá do nosso parafuso, tá? Até essa face aqui. E vou dizer que é 108.5, tá? Só que reverse last constraints para que vá lá para o outro lado. Ok, apply. Agora eu seleciono aqui novamente o centro do parafuso, isso, ao centro, com essa face de trás aqui, que agora tem que ter a medida de 380. Eu dou um 380 aqui e eu acho que ele já ficou ali na posição, né? Desculpa, 380, acho que ele não foi para a posição, deixa eu dar aqui um Stance, agora sim, tá? 380, isso aí. Já foi para a posição ali bem no centro do furo, tá? Agora eu dou um Apply e a única constraint que eu tenho que dar agora é um Touch Align direto, né? Eu vou pegar lá a face da arruela, ó, com a face ali do robô e ele tem que encaixar. Aí, perfeitamente. Agora sim, né? Ok. Tá, eu já estou com um conjunto aqui de parafuso, né? Montado, tá bom? Então, deixa eu fazer uma conta aqui, para facilitar agora para a gente fazer o pattern para o outro ali, né? Já que a gente não consegue selecionar ali para fazer a medição, eu vou dar um médio aqui da minha linha, que é 650, né? 650 é a minha distância aqui entre uma chapa e a outra, menos 108.5, menos 108.5. Deixa eu fazer esse cálculo aqui, para facilitar aqui. 650 menos 108.5, que é vírgula, menos 108,5. Ok, 433. Então, 433 é a distância que eu tenho entre um centro e outro do parafuso, tá? Então, eu vou utilizar aqui um Pattern Component, tá? De 433. Vou selecionar o vetor neste sentido aqui, para que venha até o outro furo, e vou selecionar os componentes, que é o parafuso, a arruela de pressão, a arruela lisa, e lá embaixo, aqui, a arruela lisa, a porca, ok, já foi aqui o parafuso, a porca, a arruela lisa por baixo, e por cima já foi o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa, né? Já estou com dois conjuntos aqui dos meus parafusos montados. Só falta montar aqui na frente. Aí eu vou ter que montar, né, um conjuntinho novo aí, pessoal. Então vamos aqui em Add Component. Tá chegando no fim, agora nossas últimas peças da montagem aí do nosso transpolimentador,
tá? Vamos lá, não vamos desistir agora. Então aqui, parafuso M18 por 80, porca M18, arruela de pressão M18 e arruela lisa M18. Ok, select object, vamos deixar eles próximos aqui. Ok, eu vou vir em add component para adicionar mais uma arruela lisa, né? Arruela lisa DIN 125 M18ZB, ok. Select object para vir próximo aqui, ok. Agora vamos montar aí, né, o nosso último conjunto. Então eu venho aqui em Assembly Constraints, em Concentric aqui eu já pego aqui a minha arruela lisa, desculpa, primeiro a arruela de pressão, né? Assembly Constraints, Concentric, primeiro a arruela de pressão aqui com o meu parafuso, Apply, depois a arruela lisa com a arruela de pressão, Reverse Test Constraint para vir para baixo, Apply. Agora sim eu venho no Touch Align para selecionar somente o centro, né? O centro da minha arruela com o centro do parafuso, tá? Apply. E agora eu dou uma distância deles, que era de 50.7, né? Venho aqui em Distance, seleciono esta face com esta face aqui, 50.7. Para cá, Apply, e agora um Concentric, né, da minha porca com a minha arruela lisa, Reverse Less Constraints, ela vai para baixo. Ok, já estou com o meu conjuntinho montado aqui. Agora eu preciso das distâncias ali, né, que eu já anotei aqui no bloco de notas, que é 325 nesse sentido e 180 no outro. Então vem Assembly Constraints, Distance, vou pegar aqui o centro do parafuso, né, com esta face aqui, que é 325. Apply. Ó, já veio para cá centralizado. Agora eu dou a mesma distância aqui do centro do parafuso até essa face aqui, que é 180 milímetros. 180, né? Dou um clique aqui para ele vir para a posição. Eu vejo aqui que ele está trazendo para cá. Eu tenho que dar um Reverse Last Constraint. Né? O parafuso foi para o seu alinhamento. Apply. Só que agora ele está lá dentro, eu não vou conseguir enxergar ele, né, para poder dar a última constraint aqui. E então, tá aqui ele, ó, consigo enxergar. Tá bom. Eu poderia, né, deixar transparente aqui o robô, né, caso ele não aparecesse. Mas eu venho aqui em Assembly Constraints, vou dar aqui o Touch Align, né, de Mate, seleciono aqui a face da arruela, seleciono aqui a face do meu robô. Ok, né, estou com outro conjunto de parafusos montados. Eu venho aqui em Ctrl W, né, em Assembly Constraints e dou Hide, né, poderia ter vindo em View, Show and Hide também. Tem esses patterns aqui que ainda estão aparecendo. Eu venho aqui no último Component Pattern, botão direito Hide, né, e já estou aqui com o meu conjunto do transpoalimentador finalmente montado, pessoal. E aí, pessoal, retornando aqui alguns dias depois para concluir esta aula, pois eu fiz a conclusão da aula e esqueci de inserir aqui na montagem o parafuso de fixação do pinhão no motorredutor. Então aqui vai uma arruela de aba larga M10 e o parafuso M10 por 40, o mesmo utilizado aqui para fixação do mancal, para fixar aqui o nosso motorredutor, tá? Então eu retornei aqui alguns dias depois, mas eu vou inserir, tá, esse vídeo aqui de finalização na mesma aula, para que com essa aula aqui a gente conclua, né, finalmente aí a montagem do nosso transpoalimentador. Então eu não queria deixar a conclusão dessa aula sem realmente terminar, né, por inteiro aí a montagem completa do nosso transpoalimentador robotizado. Então eu retornei, agora estou aqui realmente no meu estúdio / escritório aqui com o microfone para finalizar essa aula para vocês, tá? Então nós vamos inserir aqui, vocês podem ver que eu já alterei aqui nossos parafusos que estavam aqui com o M10 por 40 para o M10 por 50, mas desde o início dessa aula já está disponível para vocês os parafusos M10 por 50 e eu comentei isso lá, para que vocês utilizem aí os parafusos, né, do DIN 912 M10 por 50, tá? Como eu tinha inserido o M10 por 40, eu já fiz aqui o Replace Component. Como que eu faço isso, caso vocês não tenham montado o correto? Eu venho aqui, eu seleciono aqui o parafuso, aperto com o botão direito e venho em Replace Component, tá? Aí eu vou lá em Browse aqui, né? Eu dou um Open e seleciono lá o meu parafuso, né? Parafuso Allen DIN 912 M10 por 50 ZB.
Seleciono, vou dar um OK, não vou fazer agora porque eu já fiz, né? E ele vai automaticamente substituir. Depois ele já fica com a janela ali aberta, eu posso simplesmente selecionar todos os outros em uma vez só e selecionar o 10 por 50, ele vai substituir todos que eu quiser. Os únicos que não devem ser substituídos são esses aqui do mancal quadrado, que esses mantêm M10 por 40, tá? Então, os parafusos M10 por 50 são somente esses dos mancais ovais, tá? Então, se vocês olharem aqui, eles já estão todos aqui nos mancais ovais, com os parafusos M10 por 50 aqui sobrando um pouco depois da porta, tá bom? Então, agora para concluir finalmente aí a montagem do nosso transpoalimentador robotizado, nós vamos inserir aqui a arruela de aba larga, tá? E o parafuso M10 por 40 aqui para fixação do pinhão no motorredutor. Eu vou vir aqui primeiro na Section View, que a gente já tem criado, né? Aqui, ok? Para que vocês possam enxergar, né? E quando a gente montou aqui o pinhão no eixo do motorredutor, o eixo do motorredutor já vem, né, com essa furação aqui para o parafuso, só que aqui a gente tem que colocar uma arruela de aba larga para o parafuso não entrar, né? Para ele fixar mesmo, ele segurar o pinhão junto com o eixo do motorredutor. Como esse eixo do motorredutor tem a chaveta no pinhão, né? O pinhão gira junto com o eixo aí, ok? Então vamos lá inserir as peças. Vou tirar aqui a Section. Vou vir aqui em Assembly, Add Component, Open. Vamos selecionar aqui que já está disponível para vocês também a arruela lisa de aba larga, DIN 9021 M10EB. Essa é uma norma também de arruela lisa, que ela tem a aba um pouco mais larga. E aqui nós vamos utilizar ela para que ela pegue uma face maior aqui do pinhão, ok? Então, Select Object, vamos largar ela aqui próximo, ok? Assembly Constraints, Concentric, seleciono aqui o diâmetro da arruela, o diâmetro do pinhão, dou um Reverse Last Constraint, Apply. Agora nós vamos vir novamente em Add Component e vamos dar Open e selecionar o nosso parafuso Allen DIN 912 M10 por 40. Aqui, ok. Select Object, vamos largar ele aqui próximo, ok. Assembly Constraint, Concentric, seleciono aqui o diâmetro da cabeça do parafuso, seleciono o diâmetro da arruela, dou Reverse Last Constraint, ok. Já está montado. Eu posso vir aqui em View, Show and Hide e retirar aqui o Assembly Constraints, Hide, tá? Para sumir ali os Assembly Constraints. Agora, eu vindo aqui no Section novamente, eu dou 2 cliques e já vai aparecer aqui o meu parafuso, né, com a arruela de aba larga ali montado, tá, no eixo do nosso motorredutor. Então está aqui o nosso parafuso ali montado, tá? Podem ver que ele pega aqui realmente, né, no eixo do motorredutor e prende aí o pinhão contra o eixo. Ele precisa ir até o final? Não, não precisa. Ele só precisa pegar um número de filetes suficiente para pressionar o pinhão contra o motorredutor, né, para realmente segurar ele ali na posição, porque ele tem um batente aqui que já está encostando, já tem a chaveta que fixa ele no lugar, e é realmente só para ele não escapar aqui para o sentido da frente que a gente coloca o parafuso aqui, né, com a arruela de aba larga segurando o pinhão, né, no motorredutor. Pelo visto aqui poderia ser o parafuso M10 por 50 também, não teria problema, tá? Porque ele não pode passar aqui, que a rosca vem só até aqui, né? E aqui é só uma furação que foi feita, um pré-furo antes da rosca do motorredutor, então o parafuso não pode passar daqui, tá? Mas ele já pegou aqui uma boa quantidade de filetes para segurar aí o pinhão contra o motorredutor. Então, pessoal, finalizamos aqui a montagem agora do nosso transpoalimentador e eu vou fazer uma nova sessão para que a gente possa aqui agora na explicação aí, na conclusão final da aula, eu mostrar aqui o engrenamento para vocês. Então, nós vamos em New Section, né? Se o New Section não está aparecendo para vocês, venho aqui em Content, tá? Cliquem aqui em View, né? Content aqui na setinha e cliquem em Section View, que aí vai aparecer novamente esse botão. Então, dentro de New Section, nós temos que escolher aqui Specify Plane, tá? Para especificar aqui em qual plano vocês querem fazer a nova seção. Eu vou clicar aqui na face da roda motora e aí eu posso movimentar aqui, né, para em qual ponto aqui do plano eu quero fazer esse corte. Eu quero fazer aqui no meio da roda motora para realmente aparecer aqui o engrenamento, tá? Ok? Agora nós vamos fechar aqui essa Section View,
vamos colocar ele novamente aqui em Isometric, tá? E eu quero então agora parabenizar a você que chegou até aqui, pois eu sei que você visualizou todas as aulas do transpolimentador, né? Você fez peça por peça, acompanhou aí o modelamento das peças, os detalhamentos de fabricação, e enfim chegamos aqui ao final do modelamento do conjunto do nosso transpolimentador. Então, parabéns para você. Tá? Eu vou dar agora aqui, vou fazer uma explicação final aqui do nosso conjunto, do nosso transpolimentador. Vocês já conhecem o projeto, já viram muitas especificações sobre o projeto, e então eu só quero concluir que nós já finalizamos aqui com os parafusos montados aqui do nosso mancal oval, os parafusos aqui do mancal quadrado, os parafusos do motorredutor, né, tanto de fixação do motorredutor quanto de fixação aqui do nosso pinhão no motorredutor. Na Section 1 que nós temos, você consegue enxergar perfeitamente aqui a fixação do pinhão no motorredutor, as montagens aqui dos nossos eixos com os espaçadores que espaçaram a roda perfeitamente na posição, tanto para não pegar aqui nos parafusos, quanto para manterem o alinhamento dela no trilho, tá? O alinhamento aqui dos dentes do pinhão está exatamente alinhado com os dentes aqui da nossa roda motora. As rodas movidas também a mesma coisa, tem os espaçadores na dimensão correta para que ela não saia do alinhamento, e possa facilmente aí fazer a desmontagem, se necessário, de algum dos mancais, sem problema algum. Vamos fechar essa section aqui, vamos abrir a section 3, que nós recém criamos. Deixa eu dar 2 cliques aqui na Section 3, para que a gente possa enxergar aqui também a questão do engrenamento, que todos os dentes aqui, tanto do pinhão quanto da roda motora, montaram aqui sem problema algum, com as medidas exatas. Então, o nosso conjunto do transpolimentador finalmente está concluído, pessoal. Parabéns para quem assistiu às aulas até aqui. Esse teaser aqui eu vou jogar lá para o Instagram, então quem ainda não está acompanhando as aulas, venham assistir. Nós estamos aqui agora finalizando a última aula da montagem do nosso transpolimentador robotizado. As próximas 2 aulas que faltam são o detalhamento de fabricação do conjunto soldado do chassi e o detalhamento do nosso conjunto geral, onde chamam todas as peças aí para a montagem final do nosso transpolimentador. Mais uma coisa que eu queria citar é que um dos nossos stakeholders, aí, dos colegas que está assistindo às aulas, perguntou se eu não faria aqui uma proteção, conforme a norma regulamentadora NR12, para que não cause nenhum acidente aí, caso alguém coloque a mão aqui nos engrenamentos, tá? Mas eu quero que vocês relembrem lá da aula 1 do nosso projeto do transpolimentador, lá na criação do esboço, eu vou abrir aqui no AutoCAD novamente, onde eu especifiquei aqui que vai ter um cercado de acesso para manutenção conforme norma regulamentadora NR12. E eu falei que caso abrisse a porta aqui, ia ser cortada a alimentação de todos os equipamentos, da máquina 1, da máquina 2, do robô e também do nosso transpolimentador. Porque diz a NR12 que eu não posso ter acesso aqui onde vai ter uma movimentação. Então o robô está sempre movimentando. E um acesso de uma pessoa aqui na área do robô poderia haver uma colisão aí e acontecer um acidente. Então, quando eu abro a porta aqui, automaticamente o sensor que tem na porta vai trancar a alimentação do painel e vai parar o nosso transpolimentador. Então, eu não preciso ter aqui uma proteção específica aqui nesse ponto, pois o motorredutor vai parar e não vai ter nenhum problema de acidente, não vai ter um risco de acidente, porque só vamos ter acesso ali para manutenção ou para algum setup, por alteração aqui de modelo de peça ou alguma alteração aí no robô. Então, o acesso é só para manutenção, a operação é feita somente pelo robô, não tem acesso de pessoas, e quando tiver acesso de pessoas aqui dentro do cercado, é cortada a alimentação e todos os equipamentos são parados instantaneamente. Então, não precisa de proteção individual, o nosso cercado aqui já garante que está conforme a norma de segurança regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR12. Muito obrigado novamente a quem assistiu a aula até aqui. Parabéns, e espero vocês nas próximas aulas, tanto o detalhamento de fabricação do chassi, tanto o conjunto geral do nosso transpolimentador robotizado. Um abraço e até a próxima aula.